Muito bem-vindo, você está no Bora Ler e eu sou a Cíntia Vanderlei. Hoje nós vamos conhecer a história de uma pessoa que vem de muito longe. Já pensou você ser perseguido por causa da sua religião? Já pensou você ser perseguido porque o seu credo é diferente do de algumas pessoas? Já pensou você ser perseguido, torturado, morto, ter todos os seus bens roubados e tomados por alguém que acha que é superior? Pois é o que aconteceu com essa garota aqui, Anne Frank. Com certeza você já ouviu falar algo a respeito dessa garota. Ela era uma menina alemã, nascida em uma região que tem um nome que hoje pertence à Alemanha, naquela época também, mas é um nome muito estranho, para mim impronunciável, não consigo. E Anne Frank é um ícone desse período que mostra tão bem pra gente que as pessoas elas podem machucar muito as outras pelo seu simples fato de não entender, de não se colocar no lugar do outro, por ser perseguidor, por ser mau, né? É o caso de Adolf Hitler, que dizimou, né, gente, muitos, não só judeus, obviamente os judeus ganham o foco, mas foram ciganos, negros, gays, enfim, gente. E tantas outras pessoas que sofreram na mão, né, desse homem que usou apenas como a própria arma o discurso, o seu lugar de fala, o seu poder de fala. Foi isso que ele fez e ele abarcou um monte de gente louca, na minha opinião, como ele, né, que se deixou enganar ou deixou apenas fluir o que tinha dentro deles como uma maldade e perseguir pessoas que pensavam ou que eram esteticamente diferentes, né, daquilo que eles queriam como padrão, a raça ariana. E aí a gente vem com Anne Frank. Essa obra, para mim, ela tem um significado extremamente importante. Quando eu li Anne Frank da primeira vez, eu tinha por volta de 15 anos, 14, 15 anos, eu estava começando a de verdade entrar no mundo da leitura, me apaixonar por esse mundo. E essa obra aqui, ela é muito marcante, né? Porque ela vai trazer uma menina que é como qualquer outra, uma adolescente se descobrindo, vendo seu corpo se modificando, vendo a paixão, né? Aqueles sentimentos diferentes, aquela adolescente chatinha, que brigava muito com a mãe, ela tinha muitos conflitos com a própria mãe e que era totalmente apaixonada pelo próprio pai, o senhor Otto Frank, que inclusive foi quem permitiu nessa versão aqui que eu tenho em mãos, foi um presente que ganhei de uma amiga. E por indicação eu a indiquei para ela e ela não conseguiu, não gostou e acabou me dando o livro que eu quando li na primeira versão foi em uma biblioteca, na biblioteca municipal da minha cidade, e essa edição foi editada por Otto, né? Quando ele, que foi o único que sobreviveu aos campos de concentração daqueles que ficaram escondidos no sótão, né, da sua empresa lá onde ele trabalhava, e apenas 4 funcionários, ao que consta, sabiam que ele e outra família estavam lá escondidos nesse local. Eles passaram muito tempo lá escondidos e infelizmente depois o que foi dito a respeito é que houve uma denúncia, um desses funcionários traiu e informou que havia ali aquela família, aquelas famílias escondidas, né? E Anneliese, como é o nome dela de fato, Anneliese Marie Frank, essa garota alemã na faixa da sua adolescência, foi levada aos campos de concentração. E no dia 4 de agosto de 44 houve essa invasão, eles ficaram por volta de 2 anos escondidos nesse local, né, no sótão lá. E lá dentro é onde acontece a maior parte, né, do registro desse livro, que é escrito em forma de diário, né, com o cuidado,
a singeleza, né, da própria Anne Frank, que tinha como sonho ser jornalista, ser escritora. Ela lança isso muito dentro do seu diário, a quem ela denomina, ela chama de Kitty, né? E ela conversa muito. Uma das passagens em que ela diz, ela vai mencionar que ela escreve tudo que pensa no livro, porque o livro é mais paciente do que pessoas. Ela está muito reclamona nesse dia, mas aí ela se dá conta de que, apesar de tudo, ela ainda está melhor do que muitas crianças, muitas famílias judias que estão já passando pelos campos de concentração, sendo ali eliminadas, exterminadas. Foi um livro que já foi publicado em vários idiomas, uma média de 70 idiomas da última vez que eu dei uma olhada. Provavelmente, acho que quase todos os países já ouviram, existe o filme, eu já assisti um filme, né? Tem várias versões, um dos filmes que eu assisti foi, para mim, muito emocionante. Foi um livro que me fez chorar na passagem em que ela conta, né, aquele início que ela começa a se apaixonar ou acha que está gostando lá do garoto que divide o espaço com ela. E ela é uma menina que tem sonhos, ela acredita piamente que ela vai passar por tudo isso, que ela vai conseguir viver em um mundo melhor. E ela diz isso, que um dia ela vai sair dali e que ela vai ajudar pessoas que precisam, porque ela sentiu na pele o que ia ser perseguida por ser judia, né? E isso é muito triste, é lamentável. E infelizmente ainda hoje existem outros tipos, né, de xenofobia, de segregação racial, religiosa. A intolerância existe em tantos âmbitos, né, que nós ainda vemos numa sociedade tão moderna. Mesmo tantos anos após a morte de Anne Frank, ela morreu aos 15 anos e foi bem triste, ela morreu, né? O que eu tô contando não é spoilers, porque tem documentário, já passou em vários canais de TV e o próprio livro traz isso na sua sinopse como informação. E talvez por isso mesmo Anne Frank tenha trazido tantas coisas para que nós possamos pensar a respeito dessa vida, do respeito com o outro, de ser sonhador independente da situação que está. Em alguns momentos ela é rabugenta mesmo, quem não seria, né? Vendo todo o seu povo, toda a sua raça sendo dilacerada por nenhum motivo, não existiria nenhum motivo plausível para isso, mas infelizmente os campos de concentração foi um fato lamentável e vergonhoso para a história da humanidade. E essa garota aqui, ela consegue escrever um diário com muita naturalidade, ela está escrevendo ali, né, para ela mesma, porque um diário nós escrevemos para nós mesmos no futuro poder sabermos ou pensarmos, né, como foi que eu pensei aquilo em determinado dia, naquela situação, o que é que eu pensava, e lá na frente a gente acaba vendo que talvez exageramos ou que amadurecemos. Anne Frank não teve essa oportunidade. Ela não pôde ver que as pessoas continuaram fazendo maldades e ela não conseguiu ver se ela com certeza evoluiu, se a sociedade humana da época em que ela viveu foi crescendo, progredindo. Em alguns pontos acredito que progredimos, obviamente, e em outros permanecemos tão quanto éramos naquele tempo, né? Digo éramos porque somos humanos e fazemos parte desse mesmo grupo, desse mesmo pacote. Os seres humanos ainda continuam praticando segregações em vários cantos, talvez hoje mais silenciosamente, menos perceptível, mas isso não deixa de acontecer nos espaços em muitas culturas, inclusive aqui no nosso país, inclusive aqui no Nordeste, por onde a gente vive, né? E é muito complicado. Então a indicação que eu faço é, se você não leu, pelo amor de Deus, leia o Diário de Anne Frank. Existem outras duas versões, que é feita por uma organização que juntou esses relatos do Diário de Anne Frank, mas a versão que eu li na primeira vez na Biblioteca Municipal e essa que eu ganhei é a versão que foi organizada pelo pai dela, porque, como eu disse no início, ele foi o único que sobreviveu e voltou dos campos de concentração. E quando ele chegou lá no prédio, no local onde eles estavam, onde eles se escondiam, algumas pessoas, né, amigas, tinham deixado tudo que eram deles lá recolhido, guardado, e ele encontrou vários escritos de Anne Frank, vários escritos de um diário
que ela tinha, e ele pensou, por que não organizar isso e realizar um sonho da filha, né? Que era de ser escritora. Anne Frank foi muito além do tempo dela, ela foi uma mensagem, uma lição para todos nós, que devemos nos colocar diante da situação de cabeça erguida, não nos rendermos a determinadas situações, mas que estamos fadados a nem sempre vencer, a nem sempre sairmos como vitoriosos de todas as situações. Mas eu acredito que, de certo modo, Anne Frank, ela não perdeu na essência dela o espírito de uma adolescente, de uma menina que queria apenas um mundo melhor. Então, Anne Frank é a melhor indicação que eu posso te fazer.